As sirenes rompem o silêncio da madrugada como navalhas no escuro. A cidade dorme, mas aquela rua parece acordada à força, sacudida pelo clarão azul que rebate nas vitrines e faz copos tremerem dentro da cafeteria ainda aberta. O relógio marca 02h47. O barista, de olhos pesados, ergue a cabeça com um sobressalto, enquanto um entregador de bicicleta freia bruscamente, assustado pelo frenesi. Na calçada, uma mulher negra de blazer escuro e postura firme levanta as mãos com calma quase ensaiada. Seus olhos não suplicam, observam. Seus pulsos, ainda livres, já pressentem o frio do metal que se aproxima. "De costas! Mãos na cabeça!" grita um dos policiais, a voz seca, como ordem já repetida 100 vezes naquela noite. A cena se forma diante dos olhares curiosos e amedrontados de quem não sabe se deve registrar ou fugir. Uma senhora abre a cortina, vê o clarão e fecha rápido, mas não resiste. Mantém uma fresta, como se espiar fosse também sobreviver. O policial mais velho, rosto marcado por cicatrizes e olhos desconfiados, toma a frente. O mais novo hesita, mas imita o gesto do parceiro. A mulher obedece, passos lentos, calculados, o som do salto contra o asfalto soando como batidas de martelo que anunciam julgamento. As algemas tilintam como um veredito antecipado. Quando tocam seus pulsos, o mundo parece prender a respiração. Um silêncio pesado invade o ar, quebrado apenas pelo zumbido distante de um poste e pelo chiado do rádio na cintura dos policiais. A mulher olha para o relógio como quem mede cada segundo com precisão cirúrgica. "Vocês têm certeza?" pergunta com voz calma, quase maternal, mas carregada de uma firmeza que incomoda. O mais novo arregala os olhos. O mais velho finge não ouvir. Dentro da cafeteria, alguém pega o celular e começa a gravar. O letreiro vermelho reflete na janela, fazendo a cena parecer teatro, mas o peso da injustiça é real, concreto, quase palpável. O entregador engole em seco, sua respiração mais alta que os sons da rua. No bolso da mulher, escondido sob o tecido escuro do blazer, um crachá aguarda como uma espada embainhada. Ele não precisa ser mostrado ainda. O momento certo virá. Por enquanto, o que o mundo vê é apenas mais uma mulher negra algemada sob o rótulo apressado de suspeita. Só que aquela não era qualquer mulher. E quando a verdade emergir, não será apenas a reputação dos policiais em jogo, mas a forma como toda a cidade encara a palavra justiça. Se essa cena já mexeu com você, não fique em silêncio. Deixe o like, se inscreva no canal e comente. Eu não aceito injustiça. Seu gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas. A rua cheira a chuva que não caiu. O sereno cobre placas e carros, refletindo as luzes piscantes em mosaicos distorcidos. Cada poça é um espelho quebrado, reproduzindo fragmentos da cena. O braço erguido, a fivela da algema, o coldre à mostra. O ar mistura diesel de caminhão que passou minutos antes, café requentado escapando da cafeteria e o aroma metálico do ferro que se torna dominante quando a mulher é presa. Dentro do estabelecimento, o ambiente parece congelado. A música ambiente foi cortada pela metade quando alguém, nervoso, desligou o aparelho. O som da máquina de café emite estalos irregulares, como se também estivesse em pânico. O barista segura um copo descartável, sem perceber que a borda já se amassa em seus dedos. Um guardanapo no balcão traz rabiscos de contas e setas. Pequenos testemunhos silenciosos da rotina interrompida pelo espetáculo da violência. Do lado de fora, o vento frio corta os rostos. O policial mais velho, de mandíbula cerrada, fala no rádio com tom confiante, mas o chiado devolve incerteza. O mais novo evita contato visual com a mulher, olhando para os sapatos, para o chão molhado, para qualquer coisa que o impeça de enxergar o erro estampado diante dele.
Outros personagens se desenham na penumbra. Um motorista de aplicativo estaciona para observar, luz interna do carro acesa, iluminando sua expressão de choque. Um morador de rua, enrolado em um cobertor improvisado, ergue a cabeça e encara a cena com olhos cansados, como quem já viu esse filme demais vezes. Um casal, a caminho de casa, para na esquina. Ele grava, ela segura o braço dele, pedindo que parem, mas sem coragem de intervir. O carro de polícia espera com o motor ligado, exalando cheiro de gasolina e desinfetante. No banco traseiro, o plástico gasto range, pronto para receber mais uma história de erro disfarçado de protocolo. Em para-choque, o reflexo da luz forma uma mancha vermelha que cobre a sombra da mulher, como se já fosse sangue. O ambiente inteiro respira tensão. Até os postes parecem mais altos, observando em silêncio. Cada detalhe, do vapor preso na vidraça da cafeteria ao zumbido de um inseto girando em torno da lâmpada, compõe um cenário que não é ficção, mas um retrato cru da realidade. Uma mulher negra algemada em público diante de olhares que misturam medo, indiferença e indignação. O nome dela é Helena Duarte. Para os que a veem agora, com algemas frias nos pulsos e blazer escuro amarrotado pela força da abordagem, ela pode parecer apenas mais uma vítima de um sistema que enxerga antes a cor da pele do que a verdade dos fatos. Mas Helena não é qualquer mulher. Carrega em cada traço do rosto as marcas de uma vida feita de disciplina, luta e uma estranha serenidade diante do caos. Filha de uma bibliotecária e de um eletricista, aprendeu desde cedo que tantos livros quanto os fios guardam segredos invisíveis. A mãe lhe ensinou que cada página aberta é uma porta para enxergar além do imediato. O pai, com calos e cheiro de graxa, ensinou que a luz só se sustenta porque alguém aprendeu a organizar a corrente. Essa combinação, palavra e energia, moldou nela um senso de observação incomum. Na infância, enquanto outras crianças brincavam no quintal, Helena ficava horas catalogando os livros antigos que a mãe trazia da biblioteca. Descobriu que cada título tinha um cheiro próprio. O pó dos mais antigos, o verniz dos mais recentes, a umidade de alguns esquecidos no porão. Já na adolescência, enfrentou provocações e insultos. Não se dobrava. Respondia com perguntas, fazia os outros se ouvirem. O silêncio que provocava nesses momentos era sua vitória. Na faculdade, mergulhou nos estudos de direito e criminologia. Sabia que a justiça era falha, mas queria ser parte da engrenagem que a corrigia. Durante os estágios, foi subestimada dezenas de vezes, confundida com estagiária de copa chamada de moça da Xerox. Cada humilhação guardada virou combustível. Nunca gritava, nunca perdia a compostura, respondia com eficiência. Hoje, Helena é diretora do FBI, mas não usa esse título como escudo, e sim como ferramenta. É conhecida por andar de metrô, comer em cafeterias comuns, conversar com quem a maioria ignora. Seus sapatos não fazem barulho, sua voz não se impõe pelo volume, mas pela firmeza. Ela acredita que autoridade não é gritar ordens, é manter o controle quando todos ao redor perderam. Enquanto a viatura acelera naquela madrugada, ela respira fundo. Por dentro, organiza pensamentos como quem organiza arquivos em gavetas. Uma parte dela anota mentalmente cada detalhe da abordagem, o horário, a frase dita, a posição das mãos. Outra parte lembra das aulas que ela mesma ministrava sobre viés racial em abordagens policiais. É irônico, quase cruel, ser personagem de uma lição que sempre quis evitar. Ainda assim, Helena não treme. Seus olhos não pedem compaixão, pedem atenção.
O coração bate firme, não de medo, mas de memória. Sabe que carrega mais do que o peso das algemas, carrega a história de milhares de mulheres negras que antes dela foram tratadas como suspeitas, antes de serem vistas como pessoas. E ela está disposta a transformar essa noite em um marco. A viatura corta a madrugada, pneus molhados fazendo o asfalto cantar uma música áspera. Dentro do carro, o silêncio é pesado, apenas quebrado pelo chiado irregular do rádio. Helena está no banco traseiro, mãos presas, olhos atentos. O policial mais velho, no banco da frente, revisa mentalmente o relatório que ainda vai escrever. Já pensa nas palavras que usará para justificar. Descrição semelhante, procedimento padrão, erro de identificação. Para ele, é só mais uma noite. Mas para Helena, cada detalhe importa. A frase dita de forma autoritária, o tom que dispensou explicações, o jeito como ignoraram quando ela ofereceu documentos. Vocês têm certeza? Ela perguntou mais de uma vez, mas foi silenciada com o mesmo desprezo que transforma uma vida em estatística. O policial mais novo, sentado ao lado, parece inquieto. Lembra da descrição que ouviu no rádio. Um suspeito homem, casaco escuro, correndo em direção oposta. Nada na cena que acabaram de protagonizar combina com isso, mas ele cala. Tem medo da hierarquia, medo da reprovação. A covardia do silêncio é seu maior erro naquela noite. Enquanto o carro segue, Helena observa os reflexos da cidade, passando rápido pelo vidro. A cada luz vermelha, vê o próprio rosto fragmentado. Não é apenas ela ali. É como se todas as histórias de injustiça tivessem se juntado em sua imagem. E o conflito não é só entre ela e os dois policiais. É entre a verdade e um sistema que prefere atalhos. Ao chegarem na delegacia, o choque se torna ainda mais cruel. Algemada, Helena é levada pelos corredores frios sob olhares que não enxergam uma diretora, mas uma suposta criminosa. O barulho das portas metálicas ecoa como martelos de tribunal. O sargento pede seus dados com indiferença. Ela entrega. Ele não percebe que segura nas mãos um nome que poderia mudar sua própria carreira. A humilhação é palpável. Não está apenas no metal que prende seus pulsos, mas na convicção com que cada policial acredita estar certo. É esse tipo de certeza cega que Helena passou anos combatendo em relatórios, palestras e treinamentos. Agora, o conflito é pessoal e ainda assim ela não perde a calma. Mantém a dignidade como armadura invisível, porque sabe que em breve a verdade virá à tona. E quando vier, o impacto não será apenas contra aqueles dois policiais, mas contra todo um sistema que insiste em se esconder atrás da palavra procedimento. Helena Duarte não nasceu diretora. Antes do crachá dourado e do respeito que seu nome hoje carrega, houve uma trajetória marcada por silêncios impostos, portas fechadas e batalhas que ninguém registrou em manchetes. Seu começo foi humilde, no subúrbio de uma cidade onde as sirenes eram trilha sonora quase diária. Cresceu em uma casa pequena, onde os livros da mãe disputavam espaço com as ferramentas do pai. A sala era, ao mesmo tempo, biblioteca e oficina. Ali, entre pilhas de romances e fios desencapados, Helena aprendeu duas lições fundamentais. O conhecimento liberta e a energia precisa ser conduzida ou explode. Na escola, enfrentou professores que duvidavam de sua capacidade. Você tem certeza que quer cursar direito? É muito difícil, diziam com aquele tom paternalista que mais aprisiona do que orienta. Helena respondia com notas impecáveis. Enquanto colegas desistiam no meio do caminho, ela se agarrava a cada página de livro como quem segura a última corda antes de cair no abismo. Na adolescência, sofreu discriminação direta. Foi seguida em lojas, barrada em festas, questionada por estar em lugares errados. Cada episódio era uma ferida, mas também uma cicatriz que lhe lembrava o que precisava ser mudado.
Aos 19 anos, conquistou uma bolsa em uma universidade de prestígio. Lá, o preconceito assumia formas mais sutis, mas igualmente nocivas. Era sempre a primeira chamada para tirar cópia, a última a ser ouvida em debates e constantemente confundida com funcionária de serviços gerais. Helena não respondia com gritos, respondia com argumentos. No segundo ano, publicou um artigo sobre vieses em abordagens policiais que chamou a atenção de professores e, mais tarde, de órgãos federais. O estágio no FBI foi sua virada. Começou fazendo trabalhos burocráticos, mas logo se destacou por perceber detalhes que passavam despercebidos por analistas veteranos. Sua habilidade de cruzar informações, de ver além da superfície, era quase instintiva. Em pouco tempo foi convidada a participar de investigações maiores, sempre atuando nos bastidores. Helena nunca buscou holofotes. Acreditava que a justiça verdadeira acontece no silêncio dos relatórios bem feitos, nos números que revelam padrões, nos pequenos gestos que mudam rotinas. Com o tempo, assumiu a liderança de equipes. Criou programas de treinamento contra viés racial, reformulou protocolos de abordagem e escreveu diretrizes que até hoje são usadas em operações. Tornou-se uma voz respeitada dentro da instituição, mas nunca abandonou a simplicidade. Andava de metrô, almoçava em restaurantes de bairro, conversava com moradores de rua para entender suas realidades. Acreditava que a autoridade só é legítima quando se mantém conectada à base da sociedade. A vida pessoal também moldou sua visão. Perdeu o pai cedo em um acidente de trabalho. Lembrava do cheiro de graxa e do som das ferramentas como memórias vivas. A mãe, firme como rocha, ensinou-lhe a resistir sem perder a ternura. Helena sempre dizia: "Minha mãe não me deu apenas livros, me deu caráter." Essa mistura de dureza e compaixão fez dela alguém capaz de encarar qualquer sala de interrogatório sem perder a humanidade. Agora, algemada no banco de trás de uma viatura, toda essa história pulsa dentro dela. Cada injustiça sofrida na infância, cada prova superada na juventude, cada relatório escrito madrugada adentro, tudo se condensa naquele momento. Ela não é apenas uma mulher presa por engano. É o reflexo vivo de uma luta contínua contra um sistema que insiste em repetir erros. E a revelação que está prestes a acontecer não será apenas sobre quem ela é, mas sobre o que representa. Imagine que você está ali, naquela calçada fria, a poucos metros da cena. Você vê uma mulher sendo algemada sem resistência. Observa o brilho metálico refletindo a luz azul das sirenes. Percebe o desconforto do policial mais jovem e a rigidez quase arrogante do mais velho. O que você faria? Viraria o rosto para chegar em casa mais rápido? Fingiria que não viu para evitar problemas? Ou teria coragem de registrar, de se posicionar, de dar voz ao que tantos fingem não enxergar? Essa pergunta não é retórica, é um espelho. Porque o que estamos contando aqui não é apenas uma história isolada, é uma representação de algo que acontece em muitas cidades, todos os dias. A diferença é que, desta vez, a mulher algemada não era uma desconhecida sem recursos. Era a própria diretora do FBI. Mas pense, e se não fosse? Quantas vezes a verdade não veio à tona porque não havia testemunhas, porque ninguém se importou em gravar, comentar, compartilhar? Se essa narrativa já mexeu com você, se já sentiu no peito aquela mistura de indignação e impotência, eu quero te pedir algo agora, e é simples, mas poderoso. Inscreva-se neste canal. Deixe um comentário com a frase "Eu vi". Isso pode parecer pequeno, mas é o equivalente a estar naquela calçada e dizer: "Eu não vou fingir que não aconteceu." O seu comentário é como uma assinatura embaixo de uma denúncia. É um registro de que você se recusa a ser cúmplice do silêncio. Quando você deixa o like, o algoritmo entende que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E quanto mais gente assistir,
Mas vozes se levantam contra injustiças que, de outra forma, seriam escondidas sob relatórios frios. Ao compartilhar, você se torna parte da corrente que impede que a história se apague. Então, antes de continuarmos para a revelação que vai virar essa noite de cabeça para baixo, faça isso agora. Clique em inscrever-se, deixe seu comentário, compartilhe. Volte aqui, porque o que está prestes a acontecer não é apenas uma reviravolta dramática. É um lembrete de que cada voz conta e que, às vezes, o que muda o rumo da justiça é justamente a decisão de não ficar em silêncio. O relógio da delegacia marcava 05:58. O corredor cheirava a desinfetante barato e café queimado. As paredes descascadas, os cartazes amarelados com frases de efeito sobre respeito e disciplina. E o som insistente da máquina de xerox compunham o cenário de uma madrugada comum. Mas nada seria comum nos próximos minutos. Helena, algemada, mantinha-se serena. Seus olhos não vagavam. Observavam cada detalhe como quem coleta provas invisíveis. O sargento de plantão pediu seus dados, sem levantar a cabeça da prancheta. Nome completo. Ela respondeu com calma. Ele franziu a testa, repetiu, anotou, sem perceber a gravidade do que tinha nas mãos. Só quando ela abriu a bolsa, com dificuldade por causa das algemas, o ambiente mudou. De dentro, Helena retirou um envelope pardo. Não havia nada de ostensivo nele, mas o peso invisível que carregava fez o ar parecer mais denso. O sargento segurou, curioso. Ao abrir, encontrou um documento com timbre federal, assinatura holográfica e selo de segurança. Era uma autorização de operação conjunta, com validade até às 06 horas daquela manhã. E no topo, em letras grandes e claras, lia-se: Diretora Helena Duarte, FBI. O silêncio foi absoluto. O barulho da máquina de café, antes ensurdecedor, tornou-se distante. O sargento leu uma vez, duas, três. A cada leitura, o suor em sua testa aumentava. Os policiais que haviam conduzido à prisão olharam-se entre si. O mais novo empalideceu, lembrando do detalhe ignorado no rádio. O suspeito era um homem. O mais velho tentou disfarçar, mas o rubor no rosto o denunciava. Helena não levantou a voz. Apenas disse: Vocês têm certeza de quem prenderam hoje? A frase ecoou como um martelo de juiz em tribunal. O sargento engoliu seco. No mesmo envelope havia ainda um pendrive. Helena o colocou sobre a mesa com firmeza. Aqui estão registros de investigações internas sobre falsos flagrantes e abordagens ilegais, inclusive de oficiais desta mesma delegacia. As palavras caíram como bombas. O sargento arregalou os olhos. O barulho de passos no corredor cessou. Era como se o prédio inteiro tivesse parado para ouvir. Helena completou: A classificação dessa operação cai em 2 minutos e tudo que estava reservado se tornará público. O relógio virou para 0600. O barulho seco do ponteiro marcando a hora parecia um disparo. O sargento, atônito, percebeu que aquela mulher que ele havia tratado como suspeita não era apenas inocente, era sua superior. E mais do que isso, era alguém que carregava provas capazes de implodir o sistema de abusos que ele fingia não existir. No corredor, o murmúrio começou. A palavra diretora correu de boca em boca, aumentando como uma onda que ameaça arrebentar tudo. Os policiais que riam minutos antes agora olhavam para o chão. Helena não precisava se exaltar. A verdade falava por si mesma, gravada em papéis oficiais e em arquivos digitais que, em questão de segundos, seriam conhecidos pelo país inteiro. A revelação não foi apenas sobre quem ela era, foi sobre o que representava. A materialização de todas as denúncias ignoradas. A prova de que a injustiça tem nome, sobrenome e rosto. A máscara caiu. E quando isso acontece, não há uniforme que esconda, não há protocolo que proteja.
A sala de chefia foi fechada às pressas. Do lado de fora, o burburinho crescia. Dentro, o oficial responsável pela delegacia tentava recompor a postura, mas a voz tremia. Diretora, houve um equívoco. Helena interrompeu com calma e frieza. Equívoco é quando alguém pega o caminho errado no trânsito. O que aconteceu aqui foi uma escolha. Ela espalhou sobre a mesa as provas, relatórios, fotos, gravações. Em uma delas, o rosto do policial mais velho surgia em uma abordagem irregular de semanas atrás. O oficial arregalou os olhos, a caneta escorregou da mão e caiu no chão com um som seco, como um martelo batendo na madeira de tribunal. Do lado de fora, o policial mais novo mordia o lábio inquieto. O silêncio pesava mais do que gritos. Helena então prosseguiu. Zelo não humilha. Procedimento não escolhe cor de pele. Estatística não absolve viés. O que aconteceu hoje é um retrato do que acontece todos os dias. Mas hoje, vocês escolheram a pessoa errada. O oficial tentou se justificar, falando de índices de criminalidade, de pressões externas, de falhas humanas. Mas cada palavra parecia menor diante da serenidade implacável de Helena. Ela não precisava elevar a voz. O simples contraste entre a compostura dela e o nervosismo dele já bastava para revelar quem estava no controle. De repente, o som de notificações começou a ecoar pelos celulares. A notícia já havia vazado. Alguém na cafeteria, alguém na rua, já havia publicado o vídeo da abordagem. E agora, com a revelação de sua identidade, a história tomava proporções que ninguém poderia conter. O oficial passou a mão no rosto, sentindo o peso não apenas da vergonha, mas das consequências que viriam. Helena olhou para o relógio. 06h15. Agora não se trata apenas de mim. Trata-se de todos que já passaram pelo que eu passei hoje, e de todos que ainda passarão, se vocês não mudarem. O silêncio foi cortado apenas pelo barulho do ar-condicionado que parecia soprar gelo sobre as costas de todos. O policial mais velho, agora pálido, pediu desculpas, tentando balbuciar algo. Helena não aceitou nem rejeitou. Apenas disse: não peça desculpas para mim, peça para cada pessoa que você já algemou injustamente, porque a partir de hoje todos saberão o que você fez. O clima era de tribunal, mas não havia juízes togados, apenas a verdade nua e crua, mais pesada que qualquer sentença. Helena se levantou, ajeitou o blazer e caminhou em direção à porta. Cada passo seu soava como um veredito. Do outro lado, dezenas de olhos a esperavam. Alguns curiosos, outros arrependidos, muitos envergonhados. Quando ela abriu a porta, o corredor inteiro se calou. Naquele instante, ficou. Claro, não era apenas a diretora do FBI entrando em cena. Era a personificação da justiça em carne e osso, carregando consigo não apenas sua história, mas a de todos que foram silenciados. O clímax não estava no grito, mas no silêncio que obrigava todos a escutarem o que nunca quiseram ouvir. Às 06h12 da manhã, a primeira manchete já estava no ar. Mulher negra é algemada por engano, mas era a diretora do FBI. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de uma hora, os principais jornais do país exibiam a gravação feita por um entregador de bicicleta. O vídeo mostrava claramente o momento em que as algemas brilhavam mais do que a autoridade dos policiais. Nas redes sociais, a hashtag #Justiça para Helena se tornou a mais comentada antes das 7 da manhã. Milhares de pessoas compartilharam a cena, algumas com indignação, outras com lágrimas nos olhos, muitas com raiva contida. Se isso acontece com a diretora do FBI, imagine o que acontece com a gente todos os dias. Escreveu uma jovem mãe em um post que viralizou. Outro comentário dizia: essa história não é sobre um erro, é sobre um sistema inteiro que precisa ser desmontado. Na cafeteria,
onde tudo começou, o ambiente se transformou em ponto de encontro. O barista colocou uma placa improvisada. Aqui servimos café e verdade. Pessoas começaram a aparecer para tirar fotos, deixar flores, acender velas. O poste em frente, que refletira as luzes da viatura horas antes, agora estava coberto por cartazes e mensagens de apoio. A comunidade reagiu como raramente se via. Líderes locais convocaram uma assembleia extraordinária na praça principal. Advogados voluntários ofereceram apoio a vítimas de abordagens semelhantes. Professores levaram o caso para dentro das salas de aula, discutindo racismo estrutural, autoridade policial e responsabilidade social. O episódio de Helena se tornava símbolo de uma luta coletiva. Dentro da própria instituição, o impacto foi devastador. O policial mais velho foi afastado imediatamente, enquanto o mais novo pediu para falar com Helena. Ele confessou ter percebido a discrepância na descrição do suspeito, mas se calou por medo da hierarquia. Com voz trêmula, disse: "Eu deveria ter falado, me desculpe." Helena, em vez de humilhá-lo, respondeu com firmeza: "Coragem não é gritar mais alto, é apontar a linha quando todos a borram. Você ainda tem chance de aprender." A mídia, como sempre, tentou simplificar, mocinhos e vilões. Mas Helena se recusou a aceitar a narrativa rasa. Em entrevistas, ela expôs dados, apresentou nuances, explicou que não se tratava apenas de dois policiais, mas de uma cultura que normaliza erros fatais. E, mais importante, exigiu a criação de um comitê externo de revisão de protocolos, com participação direta da comunidade. Naquela semana, a cidade inteira discutia o caso. Nas igrejas, nos mercados, nas estações de metrô, a pergunta era a mesma: e se fosse comigo? E essa era a verdadeira força do acontecimento, mais do que um erro exposto. Era uma ferida coletiva finalmente iluminada. Helena sabia. O peso das consequências não estava apenas na vergonha dos culpados, mas no despertar de uma sociedade que, por um instante, não podia mais fingir que não via. O sol da tarde atravessava as janelas da sede do FBI como colunas de ouro, dividindo sombras e possibilidades. Helena caminhava pelos corredores, cumprimentando funcionários pelo nome, ajeitando relatórios, recolhendo copos esquecidos. Gestos simples, mas cheios de humanidade. Quando entrou na sala de imprensa, dezenas de câmeras a aguardavam. O silêncio que se fez foi tão denso quanto o da madrugada anterior. Ela não comemorou, não sorriu, não buscou aplausos. Em vez disso, falou com a mesma serenidade que manteve desde o início. A lei existe para proteger. Quando ela fere, precisamos consertar. Quando ela humilha, precisamos mudar. E quando ela falha, precisamos responder. Hoje, todos aprendemos isso da forma mais dura. Em seguida, anunciou as medidas: afastamento imediato dos envolvidos, criação de um comitê de revisão de protocolos, inclusão de representantes da comunidade nos treinamentos policiais e um canal direto para denúncias. Não era vingança, era transformação. Enquanto falava, as imagens da noite anterior passavam em telões ao fundo. O momento da algema, o olhar firme dela, o silêncio pesado, a revelação do crachá, a sequência inteira, agora registrada na memória coletiva, tornava-se prova de que dignidade não se dobra diante da injustiça. Lá fora, a cidade também se transformava. O barista da cafeteria distribuía cafés de graça dizendo: "Na conta da verdade." O entregador de bicicleta que gravara o vídeo era celebrado como herói improvável. A senhora que espiara pela cortina, envergonhada por não ter feito nada, agora distribuía flores na rua como forma de pedir perdão. Até o garoto que filmara discretamente fez questão de editar o vídeo com uma frase final de Helena: "Zelo não humilha,
Procedimento não escolhe cor de pele. Estatística não absolve viés. Naquele instante, não era apenas a diretora do FBI que falava. Era a voz de todos os que foram silenciados e, por meio dela, finalmente ouvidos. E agora, eu volto para você, que acompanhou essa história até o fim. Se essa narrativa tocou seu coração, se fez você refletir sobre o peso da justiça e o valor da dignidade, eu te convido a agir. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. Seu comentário não é apenas engajamento, é testemunho. Seu like não é apenas um clique, é um farol que leva essa mensagem a mais pessoas. Porque no final, a pergunta que fica é: quando a injustiça bater à nossa porta, vamos nos calar ou vamos ser parte da mudança?